Oi, gente! Tudo bem com vocês? Apareci novamente. Ok, agora a gente pode começar. E aí, galera, volto novamente aqui com a minha Bíblia, com mais um devocional finalizado. Terminamos Juízes. Eu já terminei, na verdade, Ruth, eu terminei ontem de ler. E hoje eu terminei de anotar o resto das coisas que eu queria anotar. A gente já vai ter 2 vídeos de devocional, porque eu vou gravar os 2 hoje. E o devocional de Juízes foi um devocional grande, porque é um livro grande. Se eu não me engano, tem 24 capítulos. Deixa eu só checar. 24 é Josué e 21 é Juízes. Eu queria falar pra vocês que tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje foi tudo anotadinho, porque como é um livro grande, eu não queria fazer igual eu fiz em Josué, que eu deixei pra falar só o que vinha na minha cabeça na hora, né, depois de terminar tudo o devocional, e deixei muita coisa sem falar. Então o que eu fiz agora? Eu fiz como se fosse um roteiro. Coloquei minhas perguntas, coloquei tudo, todas as minhas dúvidas, tudo que eu tava pensando na hora, eu falei tudo mesmo. A parte de Juízes é uma parte bem mais histórica, né, porque em Josué já começa os livros históricos. Só que Josué, eu não sei, eu acho que eu senti uma intimidade maior, não sei se foi por Josué ter escrito, né, o próprio livro, mas com Juízes, como não tem um autor identificado, as tradições judaicas indicam que foi um escritor na época ali da monarquia, no início do reinado de Saul ou de Davi, atribui essa autoria ao profeta Samuel. A gente sente mais como se tivesse alguém contando uma história do que realmente se sentir íntimo dos personagens. E outra coisa que eu tava falando antes, que enfim, em outro assunto, é que eu escrevi todo o meu devocional e eu estou liberando no Substack. Então, se você quiser ver esse vídeo enquanto você acompanha o meu devocional no Substack, ou quiser ler o meu devocional juntamente enquanto você faz o seu devocional, você pode acompanhar, pode utilizar, assim, só pra você ter uma ideia mesmo. Não fica só em cima do meu devocional, faz o seu próprio devocional e depois lê pra talvez você veja um ponto de vista diferente. O contexto aqui é o período entre a morte de Josué e o estabelecimento da monarquia em Israel, aproximadamente de 1380 a 1050 a.C., onde o povo cai em um ciclo vicioso de pecado, de opressão, de arrependimento, de libertação, de paz e recaída. O cenário é de muita fragmentação tribal, muita idolatria, muita aliança pagã e muita decadência espiritual. A gente vai ver muito isso aqui. E assim, a gente vai ver umas coisas chocantes. O que é muito falado é um versículo específico, que é: cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos. Isso é falado 4 vezes em 4 capítulos da Bíblia, mais lá pro finalzinho. Porque isso é como se fosse uma justificativa, sabe? As pessoas, elas estavam fazendo tudo aquilo de ruim, tudo aquilo de mais horrendo, sabe? Porque parecia que elas não tinham uma direção. Porque Deus escolhia um libertador. E isso mostra também como a gente é frágil se a gente não estiver na direção de Deus. Porque, por exemplo, eu vou falar de Sansão um pouco mais pra frente. Sansão, ele era um líder que ele nasceu nazireu. Ele foi escolhido para ser um libertador no futuro. Só que a partir do momento que ele se preocupou mais com a carne, que ele se preocupou mais com a paixão, ele se perdeu. E ele perdeu também a presença do Espírito Santo. E aí a gente entende que qualquer um ali fazia o que bem queria, porque não tinha alguém para dar uma direção. Esse livro inteiro em si, ele é praticamente um grito, um clamor de Israel para ter um rei verdadeiramente justo. Um rei perfeito ali, que fosse dar as ordens com retidão, tudo que fosse melhor do que eles estavam tendo na época. Só que eles não tinham isso. Por quê? Quem seria desse jeito? Quem poderia ser o único perfeito? Jesus poderia ser o único perfeito. Só que Jesus não vai vir nessa época. E todos os libertadores aqui escolhidos, eles eram humanos, então eles estavam sujeitos a errar e a serem perdoados também. O principal propósito aqui vai ser a conquista da terra prometida e o estabelecimento da monarquia, a necessidade de um rei justo e apontar para o fracasso da autogestão humana, um espelho do que acontece quando a sociedade tira Deus do centro. Cada juiz aponta para Cristo, um juiz perfeito, libertador final, que salva dos opressores do pecado. O Espírito do Senhor vem sobre os juízes para capacitá-los. Os versículos chaves que eu coloquei aqui foram Juízes 2, do 16 ao 19, Juízes 17, 6, Juízes 21, 25, Juízes 6, 12 e Juízes 13, 5. Aqui em Juízes 1, a gente já tem uma introdução dos pecados cometidos por Israel. Porque logo depois da morte de Josué, quando eles começam a conquistar a terra prometida, eles acabam não exterminando toda a população ali, toda a população pagã que está ali, mas eles deixam essa população viver entre eles. E isso já demonstra um dos primeiros erros cometidos. Por quê? Porque eles deixaram essas pessoas viverem entre eles, então eles poderiam ser contaminados por essas pessoas que tinham culturas completamente diferentes e contrárias à palavra de Deus, e também eles não obedeceram 100% a Deus. E isso mostra como a falta de obediência vai gerar consequências tanto na população atual, no povo atual ali de Israel, quanto vai gerar uma decadência de todas as gerações mais pra frente, porque a gente vê isso acontecendo até hoje. Não que você tenha que exterminar algum tipo de população,
coração ao povo, mas eu tô falando no caso do erro e de conviver com pessoas que são contrárias à nossa fé, sabe? Então, quanto mais você convive com certas pessoas, com certas culturas, mais você se torna parecido. E se você não quer se tornar parecido, você não pode conviver com essas pessoas. Não estou dizendo no caso de, pregar a palavra de Deus. A gente tem que sempre estar dispostos a pregar a palavra de Deus, mas não se contaminar com aquilo que é contrário à palavra, entendeu? Uma coisa que eu sempre penso é nas histórias passadas. As pessoas atualmente, elas culpam tanto Adão e Eva pela decadência do mundo, mas em todos os povos seguintes, a partir de Adão e Eva, mesmo assim, Deus voltava do começo, Deus perdoava e Deus restaurava eles. E Deus sempre mostrava que estava com eles, sabe? Que eles não precisavam pecar, não precisavam errar. Deus estava ali mostrando que estava com eles desde a época que tirou as pessoas do Egito. E ainda assim, eles continuavam errando, eles continuavam pecando, eles continuavam buscando líderes humanos ao invés de ouvir a voz de Deus. E aqui também a gente vai ver Deus levantando o povo a partir da linhagem de Judá, que também vai ser a linhagem do nosso rei Jesus. E isso já demonstra também como é importante a gente ter um controle do nosso ciclo de convivência. Nós não podemos deixar brechas para o pecado, porque Deus ele nos dá a força para poder superar os pecados, mas a gente também não pode ficar dando brecha para ele e ficar rindo na cara do perigo. E é importante que a gente dê mais valor à obediência e seja fiel ao que Deus manda. E isso tudo aqui que eu falo, gente, é basicamente uma autocrítica. Por quê? Porque eu sou um ser humano também, eu também erro, e muitas vezes quando eu venho fazer esse tipo de vídeo de devocional, quando eu venho falar sobre Deus nas redes sociais, quando eu posto alguma coisa sobre Deus, eu sempre fico com uma coisa no meu coração de, nossa, mas, sabe, eu podia ser melhor, eu podia pecar menos, eu podia, sabe? Só que eu lembro que eu sou pecadora, eu nasci pecadora, mas eu fui redimida pela cruz, pela morte de Jesus na cruz, e depois ele ressuscitou. Então, eu não posso ter medo de falar de Jesus só por eu não me sentir digna o suficiente. Eu tenho a sensação que é a mesma coisa de que, ok, eu não vou aceitar Jesus agora porque eu não estou perfeito o suficiente. Quando Jesus manda nós virmos como nós estamos, porque aí ele vai nos mudar e vai nos mudar aos poucos. Aqui no capítulo 2 a gente já começa com uma cristofania ou teofania, que eu particularmente acredito que é quando aparece Jesus pré-encarnado como um anjo do Senhor. O anjo do Senhor, ou o chefe do exército do Senhor, que já apareceu aqui, eu já falei sobre isso em outro vídeo de devocional, é quando aparece Jesus pré-encarnado e ele aceita uma adoração. Quando outros anjos, eles não aceitam esse tipo de adoração, eles sempre falam que, inclusive vai aparecer aqui ainda, que um anjo do Senhor, ele aparece, eu não lembro exatamente pra quem, mas ele aparece e ele recusa a adoração. É porque ele fala que só Deus é digno de adoração. Mas esse anjo do Senhor em específico, que já apareceu antes, ele aceita a adoração. Então por isso que eu penso nisso, que eu acredito nisso. Ele permite que o adorem, diferente dos anjos que dizem que só Deus deve ser adorado. Aqui, como eu falei que eu acredito que é uma cristofania ou teofania, é porque ele diz: eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi a vossos pais com juramento. E vos disse: nunca desfarei a minha aliança conosco. E aqui nesse momento a gente também já vê um começo do ciclo que eu falei lá no começo, de idolatria, de pecado, depois de clamor e de paz e tudo mais. Que vai ser aqui do 11 ao 14, né? Depois de toda aquela geração reunida aos pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Além da importância do discipulado passado entre gerações e a transmissão, né, da palavra de Deus pelas gerações, eu vejo também como as pessoas elas queriam um líder humano. E é importante que a gente tenha líderes, por isso que a gente tem os pastores, pessoas para nos ensinar, para poder passar e para que a gente não tenha uma decadência espiritual no futuro. Porém, também é importante que a gente tenha autonomia para poder conversar com Deus, essa liberdade para poder falar com Deus e para poder ler a Bíblia e não sermos enganados. Porque quando a gente chega lá para frente e vai lendo um pouco mais de Juízes, a gente vê que essas pessoas, elas traziam certas coisas acreditando que era para o Senhor. Nossa, mas agora eu vou ser abençoado porque eu tenho um sacerdote em minha casa. Sabe, gente, elas achavam que isso era certo, porque elas não tinham uma autonomia para poder falar com o Senhor, para poder estudar sobre o Senhor e para poder, sabe, identificar os falsos profetas. E aqui também a gente sempre vai ver uma geração falha, mas é importante também a gente sempre lembrar de Jesus. E Jesus vem como filho que conhece de forma perfeita o seu pai.
Cristo é aquele que não falha e que nunca vai falhar. Lá em João 10,15, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, entrego a minha vida pelas ovelhas. E depois ele nos faz filhos por meio dele. Lá em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Capítulo 3. Aqui Deus começa a permitir que essas, assim, ele já tinha permitido, né? Mas aqui fica mais claro que Deus deixou que essas nações pagãs pudessem conviver entre o povo de Israel para poder testar a fidelidade deles. O que o povo faz? Eles começam a adorar a outros deuses e começam a se esquecer do Senhor. O que eles fazem? Começam a repetir novamente aquele ciclo de pecado, opressão, clamor, libertação, paz e recaída. E aí Deus novamente levanta 3 juízes, que eu escrevi aqui. Otiniel, Eude e Sangar. Otiniel não, é Otoniel. Otoniel, ele era um guerreiro, o irmão mais novo de Caleb. Eude era um homem canhoto. Sangar era um homem considerado improvável, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. E a gente vê que cada um desses 3 juízes tinham um defeito ali, se a gente for olhar pelo olhar da sociedade. Mas aqui Deus nos mostra que ele vai levantar libertadores, mesmo que sejam considerados improváveis, defeituosos e fracos, e não importa. Ele vai levantar quando o propósito é dele, quando ele quer que aconteça alguma coisa. Ele levanta e ele invade essas pessoas com o Espírito Santo, para que elas possam salvar as pessoas, para que elas possam agir ali como libertadores quando o povo clama de forma legítima. E aí Eude entra sozinho e derrota Eglon, que era o rei de Moabe, apontando para uma obra solitária, mas eficaz, como a de Cristo contra o pecado e o inferno. Também tem que lembrar que como Jesus foi renegado, julgado, como ele também foi considerado improvável, porque eu sempre me lembro de quando as pessoas começam a falar, nossa, mas ele é Jesus, ele é o Messias, como assim? Eu achei que Jesus ele viria com uma espada, ele viria forte, ele viria com uma armadura. E mesmo assim, mesmo ele contrariando tudo que as outras pessoas achavam que ele tinha que fazer, esse é retrato da sociedade, que era falha, que era ruim, mas mesmo assim eles achavam que estava certo, que deveria ser como eles queriam. Mesmo assim, Jesus veio contrariando tudo isso e venceu o mundo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Pois a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Isso define exatamente aquilo que eu falei e eu provavelmente vou falar bilhões de vezes durante o devocional desse livro. Como as pessoas buscam lideranças humanas acima de tudo. Assim, parece que o homem, ele praticamente só confia no homem. É isso que a gente mais vê aqui. E como isso leva à decadência total e generalizada de todas as gerações. Porque ao invés de buscar a liderança em Deus, que eles tinham... Gente, eu tenho a sensação que eles tinham esse contato quase direto com Deus. Porque eles clamavam e Deus ouvia. Como é que eles não tinham esse contato, sabe? Praticamente direto com Deus. E aí, ao invés de buscar liderança em Deus e nas escrituras, eles buscavam as lideranças humanas e dava tudo errado. Mesmo Deus sabendo disso, mesmo que a gente se esqueça dele, mesmo que a gente queira liderança humana em vez da liderança dele, mesmo assim, ele voltava e ele fazia de tudo para poder nos trazer de volta. Se a gente clamasse de forma legítima, e ele faz isso até hoje. E aqui também outra coisa que é provado desde o início, que Deus tenta mostrar para essas pessoas desde o início, é que tudo ocorre pela mão de Deus apenas, e não por mãos humanas. Depois disso, as gerações se perderam, e também o temor por Deus, esquecendo que tudo ocorre por meio da obra dele e não de mãos humanas. Agora a gente vai para Juízes, capítulo 4, onde a gente inicia com a história de Débora e Baraque. E não é uma história de amor. Quando Eude morre, novamente os israelitas voltam a pegar e se viram e esquecem de Deus. Após 20 anos, nas mãos de Jabim, eles clamam a Deus. E ali vemos 2 mulheres muito importantes, que são Débora, que era profetisa e juíza, e Jael, que era esposa de Eber, um queneu, um povo descendente de Jetro, sogro de Moisés. Depois do povo clamar para Deus contra Jabim, Deus vai levantar Débora e Baraque. E assim eles vão contra aquele povo que está oprimindo o povo de Israel. E aí Débora disse a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. Só que ela também deixa claro lá em cima que é certo que irei contigo, mas a honra dessa expedição não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Gente, olha que primor, sabe? E isso mostra como Deus, assim, naquela época as mulheres
elas só tinham apenas uma função, né? Que era não se casar, e aí elas cuidavam da casa. Só que Deus, ele mostra a todo momento como essas mulheres aqui, elas são muito fortes, como Deus capacita elas e como Deus cuida delas e dá uma inteligência e uma sensibilidade para que, porque a gente vê aqui, os homens eles querem o quê? Eles querem guerra, eles querem espada e eles querem tudo. Já a Jael, ela vai ser usada de uma forma um pouco mais sensível. Por quê? Porque ela vai agir com uma certa sensibilidade que vai trazer a vitória para esse povo. E a vitória, ela vai acontecer, vai haver a guerra, e Sísera, ele foge até a barraca de Jael, que vai o acolher, pois esse povo vivia em paz com Jabim, o rei cananeu, e aí ela não era israelita e nem era parte do exército, mas ela foi escolhida para derrotar o comandante inimigo. Então ela vai pegar uma estaca e um martelo, e aí enquanto o Sísera estiver lá, eles não têm guerra, tá tudo em paz, vou dar uma dormidinha aqui, tô muito cansada. Ela vai lá e pá, nele. Se é que vocês me entendam. É muito específico lá em Juízes, no capítulo 4, versículo 21. Então, se vocês quiserem, eu não vou falar aqui, porque eu tenho medo do meu vídeo cair. Mas se vocês quiserem ver, vocês vão lá. E Jael mostra como o poder de Deus e como, sabe, as direções de Deus são inesperadas. Porque, como eu falei lá atrás, Cristo, ele também vem de uma forma improvável e inesperada e totalmente humilde. E ele vence o inimigo da forma assim que ninguém imaginava, que é pela cruz, uma coisa assim que é desprezada. Jael lembra que o reino de Deus vence com armas que o mundo despreza, assim como as expectativas de muitos sobre Jesus, que esperavam um grande soldado, mas receberam um salvador humilde. Mateus 16, versículo 17: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Gente, eu amo fazer essas coisinhas assim, tipo, ligar um versículo no outro. Ai, gente, eu fico animada quando eu falo sobre isso, enfim. Juízes, no capítulo 5, é só um cântico de agradecimento, então é um cântico de Débora, completamente de adoração ao Senhor. Mostra também como a gente deve ser gratos ao Senhor e de adoração ao Senhor e de exaltação ao Senhor. Por quê? Porque a vitória é só de Deus, é sempre de Deus e sempre vai ser de Deus. E Deus, ele vai exaltar aqueles que o amam e vai abater os seus inimigos. A gente vai para o capítulo 6 de Juízes. E após mais uma vitória, o que acontece de novo? Israel peca novamente e começa a adorar outros deuses. E aí agora, quem vai tomar tudo e oprimir Israel serão os midianitas. E aqui vai ser falado que os midianitas, eles eram muito mais fortes do que o povo de Israel. E aqui a gente vê que várias nações, desde a época de Moisés, poderiam sim ser mais fortes do que Israel. Tinham maior força, tinham homens mais fortes, mas eles não tinham uma coisa que era o diferencial, que era Deus. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Depois de eles voltarem e clamarem novamente, Deus levanta Gideão. E aí ele levanta um anjo do Senhor para poder falar com Gideão. E aqui, novamente, uma cristofania ou teofania, que é quando o anjo do Senhor aparece a Gideão e ele aceita adoração e sacrifício. Por quê? Porque ele fala, né, que o Senhor tá com ele, que ele tem que ir. E aí Gideão pergunta, né, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Ele chama, né, de Senhor, e aí ele fala, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E aí o Senhor virou-se para ele e lhe disse, vai nesta tua força e livre Israel nas mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Então, novamente, ele aceita a adoração e aqui ele é chamado de Senhor, né? Assim, é meio confuso, porque a gente não sabe quando é o anjo do Senhor, quando é o Senhor, quando é o anjo do Senhor, então a gente escolhe acreditar, né? Aqui a gente já vira pra história de Gideão, né? Ou Jerubaal, que ele vai ser chamado depois. Gideão, ele era muito inseguro. E ele estava escondido quando o anjo do Senhor foi falar com ele. E aí também Gideão, ele começa a fazer o quê? Ele começa a pedir um monte de coisas. Ele faz um monte de pedidos pra ele ter certeza, sabe? Que é pra fazer aquilo, e eu acho isso muito engraçado. E aí, ele vai cumprindo tudo. Gideão pede uma coisa, pede sinal, e Deus dá. Gideão pede sinal de novo e Deus dá. E isso mostra como Deus é paciente, minha nossa. Gente, Deus, ele é muito pai mesmo. Ele é muito pai. Porque eu falo isso até... Eu sinto isso em vários devocionais, porque toda vez que eu tô lendo, antes de ler o Antigo Testamento, né, de começar a ler, eu sempre pensava assim, nossa, Jesus, ele é amor, Deus, ele é um pai que
disciplina, sabe? A gente sempre pensa, assim, a gente não, né? Eu sempre, pelo menos, pensava que Deus é um Deus de guerra e Jesus é amor. Mas, gente, Deus, ele é tão de amor também, sabe? Ele é um Deus que ele é muito justo, assim como Jesus também era justo. Jesus nunca foi injusto, mas é porque a gente, eu acho que é por causa de The Chosen, a gente vê Jesus ali, né, naquela forma, encarnado e tudo mais, e aí a gente vê um Jesus de muito amor, um Jesus próximo, um Jesus que é íntimo de nós. Agora Deus parece que ele tá muito além, tipo assim, muito além, e a gente não consegue, sabe, nem pensar em como ele pode ser. Só que aqui, gente, em todo o Antigo Testamento, claro, tem muita guerra, tem muita luta, tem muitas vezes Deus fazendo justiça, óbvio que tem que ser feito, e eu acho ele muito coerente, porque ele sabe de tudo e todas as coisas. Mas aqui eu vejo um Deus que ele é tão paciente, tão amoroso. Gente, é muito engraçado, porque eu acho isso muito engraçado, porque ele tem muita paciência diante da nossa pouca fé. Deus dá todos os sinais pedidos por Gideão. Deus fez com que ele destruísse todas as adorações pagãs, para que houvesse uma restauração da adoração verdadeira, assim como Jesus pregava, lá em João 4, do versículo 23 a 24. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E aí a gente vai para Juízes 7, o momento em que Gideão vai para a guerra. Deus, conhecendo a natureza humana e falha, ingrata e pecadora, ele vai fazendo uma peneirada e aí vai com só 300 para a batalha, para mostrar que a vitória só vem por meio dele. Por quê? Porque, como foi falado no início, os midianitas, eles eram muito mais fortes do que o povo de Israel. Então ali, eles já eram mais fortes, provavelmente eles já tinham mais soldados. E o que Deus faz? Ele diminui ainda mais a quantidade de soldados. E ele vai diminuindo. Para mostrar para o povo de Israel que eles não são nada. Que mesmo tendo aquela quantidade de soldados ali, tudo aquilo ali tá acontecendo só por Deus. É por Deus, é só porque Deus permitiu. E para mostrar que a vitória, ela só vem de Deus e não pelas mãos humanas. Porque se dependesse deles, nem com 32 mil soldados eles conseguiriam. Ele fala, o povo que está contigo é grande demais para que eu os entregue aos midianitas em suas mãos. Para que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou, lá no versículo 2, em Juízes 7. Uma coisa muito legal é que a gente vê como Deus, ele se revela sonhos dos próprios inimigos. E os adversários, eles vão ter um sonho profético. Lá no versículo 13. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Eu tive um sonho em que um pão de cevada vinha rolando sobre o acampamento dos midianitas e quando chegou a uma tenda, bateu nela e a derrubou. A tenda virou de cima para baixo e ficou estendida por terra. Quando seu companheiro ouviu isso, respondeu, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este acampamento. Gente, olha que lapada. Até os próprios inimigos estavam reconhecendo que Deus ia pegar eles na porrada, entendeu? E aqui Deus mostra que ele conhece não só os pensamentos dos seus filhos, mas até mesmo os pensamentos dos seus inimigos. Assim como lá na história de José, Deus revelou a Faraó aquilo que há de fazer, lá em Gênesis 41, versículo 25. Mostra como a estratégia de Deus, como a estratégia divina rompe qualquer lógica humana. Começa a estratégia de batalha. Mas a gente sabe que a estratégia de Deus, a estratégia divina, ela rompe toda a lógica humana. E aqui a gente também já vê um pouco do reflexo de Jesus. Por quê? Porque aqui cada soldado leva uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha acesa escondida dentro do cântaro. E no momento certo, quebram os cântaros, erguem as tochas e tocam as trombetas, gritando, espada do Senhor e de Gideão. Isso mostra também como a estratégia de Jesus nunca foi a espada, nunca foi a violência, mas sim algo que ninguém esperava. Porque Jesus, ele não precisava de nada disso, ele não precisava de violência nenhuma, sabe? Ele não precisava fazer de acordo com o que as pessoas queriam. Eu acho que o que mais queria ser mostrado ali era que a estratégia humana, ela não funcionava. Ela só trazia mais pecado, ela só trazia mais briga, mais luta, mais guerra, e não era isso que Jesus queria. Jesus queria trazer o povo mais perto, tanto que estava dentro quanto que estava de fora. Ele queria fazer com que todas as pessoas ali escutassem a tua palavra e pudessem ser salvos. Só que as pessoas não entendiam isso, né? E aí aqui eu coloquei 2 Coríntios 4:7, onde Paulo, né, fala: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O cântaro de barro vai mostrar a nossa fragilidade e a tocha escondida, a glória de Deus dentro de nós. A quebra do cântaro, a luz que brilha quando somos humildes e dependentes. E a vitória, Deus dizendo que a glória é dele, não nossa. Jesus foi quebrado na cruz, corpo exposto, fragilidade humana, e dali brilhou a glória que venceu definitivamente o inimigo. E agora ele habita em nós que somos vasos de barro, para que a glória seja somente dele.
Só que aqui, no capítulo 8, a gente já vê como os líderes espirituais, mesmo que eles sejam inspirados por Deus, a gente tem que ter muitíssimo cuidado e tem que sempre estar com Deus na frente. Porque após Gideão vencer, o que ele faz? Ele faz um éfode de ouro com os despojos de guerra. E isso se torna um objeto de idolatria. E todo o povo de Israel se prostituiu ali com ele, tornando-se uma armadilha para Gideão e para sua casa. Um líder espiritual que não vigiou. Ele foi inspirado por Deus, mas ele ainda era um ser humano. Ele construiu algo que levou à queda, tanto dele, da casa dele, quanto de todo aquele povo. Aquela guerra, ainda tinha muitas guerras externas que iam acontecer, mas a guerra externa naquele momento ali, ela foi vencida. Só que uma coisa que não mudava era o coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas não tinham o coração transformado. Elas não queriam buscar a Deus. Elas só queriam viver em paz, em uma liberdade e sem ter o coração transformado e sem seguir as leis de Deus de forma verdadeira. No capítulo 9 a gente já começa sobre a história de Abimeleque. Abimeleque era o filho de Gideão, que no capítulo 9, pelo menos na minha Bíblia, na minha versão, foi chamado de Jerubaal, como eu falei pra vocês, um apelido que foi dado a ele após ele confrontar a idolatria a Baal, lá no versículo 25, no capítulo 6. E Abimeleque era o filho dele com uma concubina. Ele, dentre esses 70 filhos, Abimeleque fez o quê? Matou todos. Gente, ai que horror. Abimeleque, ele vai se autoproclamar rei por conta de ser filho de Gideão, então as pessoas aceitam isso. E aí ele mata todos os irmãos deles e só um vai sobreviver, que é Jotão, que era o irmão mais novo. Depois de um tempo ele vai voltar e ele vai profetizar a queda de Abimeleque. Porque essa parábola, eu não vou ler ela, mas eu vou explicar. Então vocês leiam na Bíblia de vocês e aí depois, se vocês não tiverem entendido, vocês voltam aqui. Jotão conta uma parábola sobre árvores e mostra que os bons líderes não querem dominar, mas produzir bons frutos. E assim profetiza a queda de Abimeleque. Porque Deus envia um espírito mau entre Abimeleque e os siquemitas que agem contra Abimeleque para que se cumprisse o que está escrito em Juízes 9, 24. Para que a violência feita contra os 70 filhos de Jerubaal e o sangue deles fosse vingada em Abimeleque, seu irmão, que os matou, e sobre os homens de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar os seus irmãos. Gaal, que era o filho de Ebed, vai lançar várias palavras contra o reinado de Abimeleque, que Zebul, o governador da cidade, é um governador, não é um general, vai lá e vai fofocar tudo pra Abimeleque, vai contar tudo pra ele. E aí vai começar o quê? Uma guerra entre Abimeleque e Gaal e os siquemitas. E aí Abimeleque, ele vai vencer. Porém, quando ele chegar ali na porta de uma torre pra poder atear fogo nela inteira, uma mulher vai lançar uma pedra na cabeça dele e aí ele vai morrer. E aí, em Juízes 9, versículo 56, a gente vai basicamente resumir o juízo de Deus. E assim Deus retribuiu a Abimeleque o mal que havia feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus também retribuiu aos homens de Siquém todo o mal que fizeram. A maldição de Jotão, filho de Jerobaal, veio sobre eles. E aí, mais uma vez, gente, uma mulher indo lá, ó, e mostrando que ela também pode. Que a gente vê Abimeleque como será que a gente pode comparar ele como se fosse um anticristo? Não sei. Mas ele age basicamente como se fosse. Ele entra no poder enganando todo mundo e utilizando a linhagem dele por meio... Porque Abimeleque, ele entra no poder por meio de assassinato, de enganação. E aqui Abimeleque mostra basicamente como um rei não deve adquirir o seu reinado. Porque ele vai adquirir tudo com enganação, com assassinato. E ele ainda utiliza da linhagem do pai dele para poder enganar as pessoas, para fazer a cabeça das pessoas e para ele conseguir se autoproclamar rei. E aí a gente vê como Cristo, ele vem como um rei legítimo, como um rei verdadeiro, que não quer luta e nem violência. E ele ainda dá a sua vida pelos outros. Isso mostra, em relação a Abimeleque, como o ego dele vai preceder a queda. E como um trono que é construído com sangue sempre será coberto por juízo. Aqui a gente vai ver como Abimeleque demonstra como não deve se adquirir um reinado. Por quê? Ele vai adquirir o reinado dele por meio de enganação, por meio de assassinato. E ele basicamente age como o anticristo. Ele vem enganando todas as pessoas e ele ainda utiliza a própria linhagem dele como uma desculpa para ele se autoproclamar rei. E aí vem o quê? Vem Cristo
contrariando tudo isso, porque Cristo é o rei perfeito, ele é um rei justo, ele é um rei que não vem com violência humana, mas ele vem com muito amor e com muito carinho para poder cuidar da gente. E ele vem como um bom pastor que serve e não como um dominador sedento pelo trono. E isso mostra como Jesus também vem como bom pastor que serve e não por um dominador que está sedento por trono. Até porque ele não pediu por um trono, mas ele deu a sua vida de uma forma assim que ninguém daria. Então ele merece esse trono. Ele basicamente fez por merecer. E tem muita gente querendo trono sem fazer nada. E isso mostra também que o ego, ele precede a queda. Porque a partir do momento que esse reinado foi construído com sangue, ele também seria sujeito ao juízo de Deus. Porque a partir do momento que a gente pensa, nós não viemos ao mundo para poder acumular riquezas, isso significa que a gente não deve ser soberbo, mas que a gente deve ser sincero perante Deus. Por quê? Porque a gente não é nada. Nós nascemos pecadores, nós viemos a esse mundo como pecadores. Nós erramos todos os dias e nós clamamos a Deus todos os dias por perdão. Pelo menos eu espero que vocês façam isso, porque eu também faço todos os dias. Porque eu me sinto errada, eu me envergonho de mim mesma quando eu peco, quando eu erro. Ai, gente, me dá um negócio no coração, porque a gente não é nada, sabe? Deus, ele fez o mundo inteiro, ele nos fez, ele é dono de tudo, ele não precisa da gente pra nada, ele não precisa da gente, mas sabe, ele deu um propósito pra cada um de nós e ele nos deu vida, ele nos deu paz, ele nos deu amor, ele nos deu tudo isso, sabe? Gente, ai, fico tudo arrepiada. Vocês conseguem sentir a graça nisso? Que é assim, é inexplicável. É importante também a gente orar todos os dias para que não deixe a soberba e a carne nos dominar, porque nós somos seres humanos ainda e a nossa carne ela é muito fraca, por isso que a gente deve fortalecer o nosso espírito. E é muito fácil, por exemplo, eu vou contar uma experiência minha. Eu canto na igreja e aí, consequentemente, quando você faz alguma coisa na igreja, vem muita gente de dentro da igreja te elogiar e te agradecer e falar, sabe, muitas coisas. E isso não é uma coisa ruim, porque é uma coisa sincera que tá vindo dos meus irmãos e eu agradeço de todo o coração por isso. Mas se você estar nesse lugar de ser elogiado e você não ajoelhar todos os dias para poder pedir a Deus, Deus, não deixe que o meu coração se engrandeça por isso. Deus, quando eu subir lá em cima, quando eu subir para poder cantar no teu altar, que as pessoas não me vejam, mas que elas vejam somente a ti e que meu coração esteja somente em ti e não nos elogios que eu posso receber depois, a gente não dá conta, a gente sai do caminho e aí tudo vira superficial e soberbo. E aí nós viemos para o capítulo 10, então vai falar sobre a história de Tola e Jair. Eu fiz até um negocinho aqui com setinha, vocês estão vendo? Pra poder entender um pouco melhor. Então vai ter a queda de Abimeleque, e aí depois Tolá, que era da tribo de Issacar, vai julgar por 23 anos. Depois vai vir Jair de Gileade, onde vai ter uma instabilidade superficial, mas não de transformação espiritual. Depois o povo volta a pecar de novo, e aí os amonistas mais os filisteus vão os oprimir. E aí o povo clamar, Deus nega. Aí o povo vai clamar e aí dessa vez Deus vai negar. Só que aí o povo faz uma coisa que ninguém estava esperando, que é abandonar todos os ídolos. E aí lá no versículo 16 se fala, então se desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam eles e voltaram a cultuar o Senhor que se moveu de compaixão por causa do sofrimento de Israel. Gente, tem algo tão puro nessa parte aqui. Deus se moveu de compaixão pelo clamor de Israel. Gente, só que aí eles fazem tudo isso, e aí Deus, ele tem compaixão por esse povo, ele vai lá e salva esse povo. E aí, novamente, vem um povo depois, ó. Então os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros, o homem que começar a guerra contra os amonistas será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Novamente, eles querendo um líder humano para poder dar as ordens, para poder tomar coisa. Gente, esse povo clama por um rei de verdade. Vocês estão entendendo como esse povo clama por um rei de verdade? E aí, pelo que se parece aqui, né, que eu coloquei aqui no devocional, pelo que parece, sem consultar a Deus, o que novamente não vai trazer transformação e nem fidelidade espiritual e de coração para eles. E mesmo com todas essas falhas de Israel, olha gente, eu dando uma lapada aqui, tinha me esquecido disso. Mesmo com todas essas falhas de Israel, talvez você se escandalize por pensar na idolatria frequente. Mas já parou pra pensar que seu celular, seu namorado, um parente querido ou até um artista podem te
podem estar te tornando idólatra sem você nem mesmo perceber? E aí eu vou contar uma experiência pra vocês lá no meu devocional, que eu não vou falar aqui agora, mas tá lá escrito. Gente, que chocante. E aqui a gente vê como nós também, assim como Israel nesse momento se fez de todos os ídolos, nós também temos que fazer as mesmas coisas e nos desfazer daquilo que tá nos afastando do Senhor e não ficar em cima do muro, mas sabe, escolher realmente o lado do Senhor e buscar a transformação de coração e espírito, porque isso é um tipo de sacrifício, sabe, que a gente tá fazendo, porque é muito fácil, durante o dia a dia, a gente acaba dando mais atenção para outras coisas do que para o Senhor, enquanto a gente deve estar com a nossa presença, com o Espírito Santo a todo tempo. Aqui também dá pra ver como Deus, ele é justo quando ele se moveu de compaixão, assim como e isso também mostra como vai ser o coração de Cristo, né? Que chora sobre Jerusalém lá em Lucas 19, versículo 41. E aí a gente vai agora pra capítulo 11. Ai, eu vou colocar meu óculos que eu tô ficando com muita dor nas vistas. Tô ficando com a vista muito cansada, mas enfim, a gente vai pro capítulo 11, onde a gente conhece Jefté, filho de uma prostituta que é rejeitado pelos irmãos em um período que os israelitas estavam sendo oprimidos pelos amonistas e normalmente clamaram ao Senhor. Então Jefté, ele é ungido para poder libertar Israel, lá no versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, chegando a Mispá de Gileade e dali atacou os amonistas. Por quê? Porque Jefté, se eu não me engano, ele tinha fugido. Jefté, ele era basicamente um bastardo, porque ele tinha sido filho de uma prostituta. Então ele fugiu porque ele foi rejeitado pelos irmãos. Mas depois Deus ungiu ele como um libertador, após os israelitas terem clamado ao Senhor por conta dos amonistas que estavam sendo oprimidos. E aqui a gente conhece o quê? Um homem que ele era rejeitado, que ele era um improvável e provavelmente, com certeza, excluído, que foi escolhido, ungido e usado por Deus. Ele vence os amonistas, liberta os israelitas da opressão e aí, para garantir vitória, ele oferece um sacrifício humano a Deus, prometendo que o primeiro ser vivo que saísse pela porta de sua casa seria oferecido em holocausto. E a primeira pessoa foi a sua única filha. E isso mostra que mesmo os escolhidos, muitas Eu acho que esse momento aqui, onde Jefté, ele faz esse sacrifício basicamente humano, ele não sabia que seria sua filha, mas poderia ser qualquer pessoa, sabe? Foi um ato que eu penso que impensado, mas mostra também como as pessoas ali, elas não sabiam muito bem como agir com Deus, sabe? Como oferecer sacrifícios a Deus, como falar com Deus, como adorar a Deus. E aqui a gente vai pro capítulo 12, onde a gente vê basicamente tudo que é oposto aos princípios e propósitos e pensamentos de Deus e de Jesus. Porque os efraimitas, eles vão se sentir ofendidos por não terem sido chamados por Jefté para poder ir para a guerra contra os amonitas. E aí começa uma nova guerra, uma guerra civil, e Jefté vai derrotar os efraimitas. A gente vê um povo basicamente matando o próprio povo por falta de humildade e de união. Essas tribos de Israel agora começaram a, basicamente, nossa, a gente vai ver muito isso, de tribo lutando contra tribo, simplesmente por orgulho, inveja, por, sabe, por pecado e mais pecado. Jesus vem como um bálsamo, basicamente, como o príncipe da paz que só quer unir, sabe, todos esses povos normalmente e derrubar qualquer barreira que esteja impedindo a salvação de qualquer pessoa, tanto étnica, quanto cultural, quanto espiritual. A gente vê como Jesus, ele é a palavra que não divide, que não faz acepção de pessoas, mas na verdade ele nos transforma em apenas um corpo e traz comunhão. Em Juízes 13, 14, 15 e 16, a gente vai ver a história de Sansão. Não foi o nazireu escolhido desde o ventre de uma moça que era estéril e que era esposa de Manoá, da tribo de Dan. E aí, novamente, a gente vê uma mulher estéril dando à luz a um libertador, assim como Ana, como Rebeca, como Sara. Teve o seu ventre escolhido para ser o lar daquele bebê que seria o libertador no futuro, que seria um juiz de Israel. E ele lutaria sozinho, né? Porque Sansão teria uma força sobre-humana e lutaria sozinho, né? Porque é por conta de Deus, por conta do Espírito Santo, contra os filisteus. E aqui eu anotei que eu enxergava ele como um homem das cavernas. Enfim, ele também teve o seu nascimento profetizado como um mensageiro celestial, assim como Jesus. E novamente aqui nós vemos o carinho de Deus com o povo de Israel, que mesmo em meio
a tantos pecados e tudo mais, é tudo basicamente tudo errado, ele ainda teve o carinho de preparar um libertador desde o ventre de uma mulher estéril, sabe? Um milagre desde o início, para poder libertar esse povo. Lá em Juízes 14, a gente já vê o primeiro sinal ali da obra de Deus, do que Deus tinha para fazer. Porque Sansão quer casar com uma filisteia. Só que aí os pais, eles falam assim, mas isso já era plano de Deus para poder colocar uma sementinha ali de discórdia para poder ele enfrentar os filisteus. Sansão deu um enigma para esse povo desvendar. E ele falou que se eles descobrirem em 7 dias, ele daria algumas coisas. Qual que era? Por quê? Vou propor um enigma, se o decifrardes e descobrirdes nos 7 dias de festa, eu vos darei 30 vestes de linhos e 30 mudas de roupa. Do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Mas eles não consideram decifrar um enigma em 3 dias, aí eles vão fazer a moça, que é a noiva, basicamente refém, pra ela poder pedir pra Sansão, pra poder contar, e aí no 7º dia ele conta, e aí eles desvendam. Isso está relacionado com uma coisa que aconteceu com o próximo Sansão. Por quê? Porque quem que é do que come saiu comida, o leão, e do forte saiu doçura, que é o doce, é o mel. Porque ele matou o leão e aí quando ele voltou na carcaça, tinha mel dentro. Revelou e ela contou ao povo, né? E aí quando Sansão sacou a situação, o Espírito do Senhor se apossou dele. E aí ele matou 30 homens de Asquelon, tomou as roupas e deu aos que haviam resolvido o enigma. E aí depois, essa mulher, ela foi entregue a um dos amigos de Sansão. Desde o começo, não era pra Sansão se casar com uma filisteia. Isso era apenas para que o plano de Deus se cumprisse e Sansão começasse a derrotar aqueles que estavam oprimindo o povo de Israel. Isso mostra como o poder de Deus e do Espírito Santo, ele age com uma autoridade para nos dar força. Porque toda vez que Sansão age é porque o Espírito Santo se apossou dele. Ele nos dá força, ele nos dá coragem, ele nos dá entendimento. E Sansão, Juízes 15, né, ele volta a tentar visitar a mulher e aí o sogro diz que não, porque ela já foi dada a um amigo e aí ele oferece a sua filha mais nova. E Sansão vai e fica muito pistola e aí ele fala que não vai ser culpado pelo que aconteceu com os filisteus, ainda que ele faça alguns maus, e aí ele incendeia tudo e aí começa uma briga danada, gente. Aí filisteus, aí ele mata todo mundo porque o Espírito Santo se aposta dele. Isso mostra novamente como tudo acontece só pela permissão de Deus, só pela presença do Espírito Santo. Ele tá ali acabando com todo mundo, mas porque a presença do Espírito Santo se apossou dele, e apenas por isso, em tudo pela presença do Espírito e pela liderança dele. E de pouco em pouco isso estava levando à derrota de todos os filisteus, que já começa errado, porque Sansão se perde da sua pureza espiritual, né, e fica com uma prostituta, passa a noite com ela. E depois disso a gente finalmente conhece Dalila, né, que é a terceira mulher da história dele, que foi comprada pelos filisteus para descobrir os segredos da força dele. Ele mente para ela 3 vezes, depois ele desiste, conta para ela, né, ficou com medo de perder ela. Ela o trai e ele fica vulnerável, ele é levado lá pra ser zombado pelos filisteus. Esses filisteus ficam adorando o deus dele, que é chamado de Dagon, por essa vitória. Novamente, Sansão clama a Deus, e Deus concede essa vitória pra ele, e ele mata mais gente na sua morte do que durante toda a sua vida. Muita coisa que a gente pode falar, mas eu acho que o principal é o jugo desigual, porque a gente vê muito como os israelitas, eles se perdem por eles estarem convivendo com outras pessoas que, sabe, sendo influenciado por outras pessoas que não seguem a palavra de Deus. E que, novamente, Sansão, ele se perde por conta de uma mulher, por conta de paixão. Ele se apaixonou, deixou a paixão e a carne falarem mais alto do que a ordem e a voz de Deus, e não conseguiu deixar de ser dele. Acabou que ele perdeu a presença do Senhor e caiu nas mãos dos inimigos, dos pecados, mas depois ele se redime, clama a Deus em sinceridade e morre pelo próprio pecado de desobediência. Agora a gente vai para Juízes 17, onde a gente inicia a história entre Mica e a tribo de Dan. Agora não vai ter foco mais nos libertadores, vai ser nesse período de caos, basicamente. A gente conhece Mica, que a história dele vai até o capítulo 18, que ele roubou 1.100 moedas de prata pra mãe dele, depois ele devolveu, e aí quando ele devolve, ele manda construir um santuário. Dedica isso ao... Gente, ele ainda tem coragem de dedicar isso ao Senhor, né? Sendo que o Senhor fala que não é pra ter ídolo de prata. E chega um levita lá na casa dele, que não tem nada, aí ele consagra esse levita como sacerdote da casa, e ele acredita que agora Deus estará com ele, porque tem esse levita que vai ser só sacerdote da casa. A tribo de Dan aparece, e eles querem o quê? Querem conquistar a herança da terra prometida deles, que eles não conquistaram antes por desobediência. Eles vão enviar 5 espias. Esses 5 espias primeiro passam pela casa de Mica, e eles conhecem o levita, perguntam se eles podem ir, né, se o Senhor permitiu, aí o levita fala que sim, aí eles vão, aí depois eles voltam, falam que a terra de Laís era muito boa e tudo mais, fala pra tribo, aí eles voltam todo mundo pra poder atacar Laís. Aí antes eles passam pela casa de Mica, eles roubam tudo, levam tudo, e aí eles conquistam Laís e aí tudo mais. Eles estabelecem um culto idólatra, porque eles roubam basicamente tudo, todo o santuário, né? Todos aqui, menos o povo de Laís, que era cananeu e idólatra, eram israelitas e basicamente conheciam
a Deus, né? E isso mostra como o coração deles não estava transformado e, portanto, estavam fora da presença de Deus. E aqui também já fica claro o tempo todo, né? Mas aqui fica ainda mais claro como o povo de Deus, o povo de Israel, tinha quebrado totalmente a aliança com Deus e estava moldando a palavra de Deus ao que eles acreditavam. Palavra de Deus, né? Porque não era a palavra de Deus que eles estavam seguindo. Mas eles estavam moldando a santidade de acordo com a sua própria autogestão humana em relação aos santuários. A gente não precisa de nenhum ídolo montado, porque Jesus, ele já veio para habitar conosco, sabe? A partir do momento que ele veio, que ele nasceu, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou, o véu foi rasgado e ele convive conosco todos os dias. Ele ainda vai voltar para poder nos buscar. A única coisa que vale é a justiça e a verdade dos reinos dos céus. Para Juízes, capítulo 19, eu vou já dar um aviso para se você tiver algum gatilho com violência, principalmente violência contra a mulher e tudo mais. É um capítulo pesado, tô avisando, tá bom? Tudo começa com um levita e com uma concubina, e aí ela era adúltera, se eu não me engano, e porque tá escrito aqui, ela adulterou contra ele, né? E aí ela foi pra casa do pai dela em Belém de Judá. Aí o levita vai atrás dela junto com mais um servo e 2 jumentos. Aí lá eles passam alguns dias, aí depois eles decidem ir embora. Quando eles estão indo embora, eles chegam a Gibeá, que é uma cidade israelita. E lá eles não são recebidos por ninguém, o que é uma quebra de uma lei, se eu não me engano. É uma lei de... Ai, gente, eu não lembro. Gibeá era uma das cidades dos benjamitas, né? Por isso que a guerra vai ser contra os benjamins. E lá eles chegam um idoso, depois perguntam porque eles estão lá, eles contam a história que ninguém recebeu eles, e aí esse idoso fala assim, não, fica na minha casa. Chegando lá, depois eles estavam jantando, né, e tudo mais, chegam uns homens depravados, e aí eles falam que querem conhecer o tal do levita de forma íntima. E o idoso fala assim, não façais essa loucura, pois este homem está em minha casa. Aqui estão a minha filha virgem e a concubina do homem, eu entregarei vós. Humilhai-as e faze com ela como bem vos parecer, mas não façais essa loucura com este homem. Eles levam a concubina e violentam ela a noite inteira. E depois ela é encontrada morta na porta da casa do idoso. E aí o levita leva ela para casa, corta ela em 12 pedaços e, como forma de protesto, envia por todo o território de Israel. Gente, quando eu li isso daqui, eu fiquei, tipo assim, muito chocada. Eu lembrei daquele momento lá em Gênesis 19, quando Ló oferece as suas 2 filhas, para que não aconteça nada com os 2 anjos, né? Esse capítulo deixa ainda mais claro, e ele choca a gente de forma proposital, para mostrar como a autogestão do homem, ela é completamente suja, principalmente quando ele não tá alinhado com os propósitos de Deus e com o caminho de Deus, porque isso leva a decisões tortas e sem nexo. Um retrato de uma sociedade que abandonou a aliança, a justiça e a compaixão. Sem Deus, o ser humano se torna capaz das maiores atrocidades. Aqui fica claro como Israel estava clamando por um rei que fosse realmente justo, que governasse em retidão, que colocasse ordem realmente, sabe? E que viesse para cumprir realmente as ordens de Deus e não para poder distorcer essas ordens. Eu lembrei daquele momento em que 2 anjos vão visitar Ló, e aí Ló oferece as suas 2 filhas, lá em Gênesis capítulo 19, do versículo 6 ao 8. A partir do momento que eu li esse capítulo, e quando eu me lembrei de Ló, eu comecei a me perguntar, será que isso foi uma covardia? Será que isso foi um ato de misericórdia por aquelas pessoas que estavam ali, que eram santas? Gente, é tudo muito... É um assunto muito delicado de se falar. É muito complicado. Mas assim, a atitude de Ló em relação... Eram 2 anjos, basicamente. Eles sabiam que aqueles 2 homens eram santos. E aí, Ló tentava proteger os anjos com os corpos de suas filhas. Já o levita, não. O levita, ele tenta salvar a sua própria pele, dando a sua concubina, sacrificando a sua concubina. E aí, isso mostra o que acontece quando não há rei, quando não há temor do Senhor em uma sociedade. É basicamente um caos moral generalizado e basicamente assim, é tão chocante, é um caos tão grande, é um contraste tão grande com Cristo que basicamente dói na gente. O que aquece o meu coração é Jesus, porque Jesus, ele é aquele que ofereceu o próprio corpo para poder nos salvar. Assim, lá em João capítulo 10, no versículo 11, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele não foge, ele não se omite. E também, lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, Jesus deixa claro
como deveria ser. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele deixa tanto claro como o levita deveria agir, até porque a concubina era uma esposa dele, e ele deixa claro também que Jesus, ele se entregou pela igreja, sabe? Ele sofreu tudo pela igreja e tudo isso por amor. E ele também morre por pecadores voluntários e assume sobre si a nossa própria culpa. Uma culpa que era só nossa, mas desde o nascimento dele, ele leva todas as maldições sobre si. Lá em Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos nós fomos sarados. Depois de todos esse acontecido e dos israelitas receberem, né, o corpo daquela concubina, eles vão se juntar e subir em Mispa para poder decidir o que vai ser feito e para poder buscar a justiça, né? E aí eles vão buscar o quê? Justiça com mais e mais pecados, com mais e mais pecados. E aí eles chegam a Benjamim, Benjamim recusa, fala que não vai entregar os homens depravados, né? Porque foi isso que os israelitas pediram. Eles buscam a direção do Senhor nesse momento. Aí o Senhor fala para atacar. E aí nos primeiros 2 dias de batalha eles perdem. E aí no terceiro eles vão vencer. Só que no terceiro a gente vê a importância do jejum e da oração, porque só no terceiro que eles realmente oraram, jejuaram, e aí eles viram que sem a direção de Deus, eles não conseguiriam fazer nada. Porque nos primeiros dias que eles não tiveram isso, e que eles estavam só atacando, eles não conseguiram nada. Eles conseguiram vencer os benjamitas e exterminaram eles. E nesse capítulo a gente vê como Deus, ele não tolera o mal, mas ele também vê o quanto o coração humano precisa de redenção e não só de punição. E agora a gente vai para Juízes capítulo 21, onde a gente vai finalizar esse devocional que foi gigantesco. Mas lá em Mispa, os homens de Israel juraram que nenhuma das suas filhas casariam-se com nenhum dos benjamitas. Eles perceberam que foi uma atitude muito extremista, porque eles perceberam que uma tribo de Israel seria basicamente exterminada, e como eles juraram que nenhuma das suas filhas se casariam com nenhum dos benjamitas, que eles foram até Jabes de Gileade, que eles perceberam que eles não tinham sumido e ajudado na guerra. Vai lá matar todos os Jabes de Gileade, pega as moças virgens, né? Só que aí não tinha moço suficiente. Aí eles falaram assim, vai lá e rapta as moças de Siló, para poder completar os homens, e aí eles voltarem à sua herança, reedificarem a sua casa, a sua cidade, se estabelecerem. E aqui, além de mostrar, né, esse arrependimento pelo extremismo que eles tiveram para poder, né, querer a justiça, também vai mostrar como eles estavam moralmente distorcidos, porque eles estavam querendo consertar um pecado com mais e mais e mais pecados. Eles ficam desesperados para resolver alguma coisa, mas eles não têm maturidade espiritual nenhuma e nem moral para poder resolver essas coisas. Então eles vão resolvendo, aí eles fazem um pecado, e eles tentam resolver com o pecado, começa um pecado. E aí eles não consultam a Deus também. Então isso leva a mais decisões completamente impensadas que vão gerar ainda mais dor em mais pessoas. O capítulo vai terminar com a famosa e triste conclusão do livro, que foi citada 4 vezes ao longo do livro de Juízes, que é: naquele dia não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, que é citado lá em Juízes 17:6, 18:1, 19:1 e 21 e 25. Deu uma sensação assim de confronto, realmente, no meu coração, e de dor também por tudo que a gente vê eles passarem, mas isso mostra também a realidade da nossa sociedade atual, né? Porque não tá muito diferente daquela época, vamos dizer assim. Mas oremos por nossa sociedade. E fica aqui o meu pedido de paz para nós adorarmos cada dia mais ao Senhor Jesus, para que estejamos com eles e para que Ele seja glorificado, porque Ele não precisa de nós, mas Ele nos ama e faz tudo por nós desde o início. Deus, nossa, eu não sei nem o que falar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo, que eu vou gravar o de Ruth depois de almoçar, que agora eu tô com fome. Beijo, até o próximo.